E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Podem tomar os seus lugares, meus irmãos. Louvado seja Deus. Não temas, pequeno rebanho, porque o teu Pai agradou a dar a vocês o reino. Uma igreja que não pode ser destruída é o nosso tema. Essa igreja foi edificada pelo Senhor, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Jamais, jamais. Eu tenho 57 anos, eu tenho a idade dessa igreja. E eu sei que em 57 anos muitas coisas acontecem. Há 57 anos atrás, Deus chamou o missionário Davi Miranda. Eu vou calcular que Deus falou com ele: meu servo, eu tenho uma obra, eu já ouvi ele falando isso, não é? Eu tenho uma obra grande para fazer por seu intermédio. Tem uma coisa grande para fazer através da sua pessoa. E esse ministério, então, meus irmãos, ele foi levantado no jejum, levantado na oração, levantado no joelho do missionário, a sua mãe, sua irmã. Depois veio também a irmã Ireni. Cada etapa de crescimento dessa obra, pessoas eram agregadas para que esse ministério se edificasse cada vez mais. Existem pessoas que têm dificuldades, às vezes em falar: não, porque Deus usou um missionário para abrir esse ministério. Às vezes não tem dificuldade nenhuma de falar de missionário batista, missionário escocês, americano. E o crente, às vezes, da nossa igreja parece ter um certo preconceito em falar: não, Deus usou o missionário e essa obra só existe porque Deus usou o missionário. Talvez existisse uma obra parecida, mas não seria essa obra. Essa obra que tem nas suas fileiras pelo menos 5 milhões de pessoas, no meu modo de entender, convertidas aqui. Não é que estão todas aqui, mas convertidas aqui. E não é pouca gente, não. É muita gente. Essa obra que alcançou vidas desesperadas, essa obra que alcançou vidas que estavam no laço das drogas, essa vida que fez com que muitas pessoas que viviam alcoolizadas deixassem o alcoolismo, essa vida que alcançou tantas prostitutas e prostitutos, essa igreja que levou a palavra de Deus e tem levado a tantos lugares que nós nem sabemos às vezes. Eu sempre falo com a minha esposa: nós temos de ser muito vigilantes sempre. Nós estávamos em outro país, no saguão de um hotel. Mas que chegou uma pessoa e falou: irmã Débora, pastor Lorival, olha, eu me converti na Deus e Amor. A gente sai, às vezes vai na feira, e tem feirantes que é daqueles feirantes bem assim exagerados, né? Olha o tomate, pode ser: ó, pastor. Às vezes vai a um restaurante, tem lá um garçom, um cozinheiro, que aceitaram Jesus nesse ministério. Então, meus irmãos, nós só temos a agradecer ao Senhor por ter levantado o missionário Davi Miranda. Não está mais entre nós, já foi para o seu lugarzinho. Mas graças a Deus, graças ao missionário Davi Miranda, graças a esses obreiros, obreiras, a irmã Ireni e família, esse ministério segue crescendo e ele não vai se acanhar diante das situações que vão se interpor em nossos caminhos.
Porque essa igreja é uma igreja de Deus, é uma igreja que não se apequena, é uma igreja que já tem enfrentado lutas, tribulações, tribunais, é uma igreja que já tem sofrido perseguições, mas ela não tem voltado atrás e não voltará de jeito nenhum, porque é uma igreja invencível, é uma igreja indestrutível. Mas eu quero, meus irmãos, hoje, que normalmente nos aniversários a gente sempre dá um abraço no aniversariante, no celebrante, não é? E eu quero hoje que você entenda o quanto nós temos a possibilidade de abraçar a igreja, porque a igreja não são essas colunas, a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. A igreja são as pessoas que já pregaram nesse lugar e já partiram para a glória. A igreja, ela é composta daqueles que ainda haverão de vir pela nossa pregação. Então eu gostaria que você nesse momento se colocasse de pé e abraçasse a pessoa que você tem intimidade com ela. Abraçasse uma, duas, três pessoas e dissesse: parabéns pelo 57º aniversário, parabéns. Parabéns, é assim que a gente abraça a igreja, abraçando os irmãos, porque nós é quem somos a igreja, nós é quem somos a igreja indestrutível, a igreja invencível, a igreja que sabe que a chama do fogo de Deus jamais se apagará enquanto ela estiver aqui. Mas eu quero também, meus irmãos, me referir à igreja hoje conforme as palavras de Gamaliel. E eu quero me referir à igreja de uma forma paradoxal. Antes eu quero ler com vocês no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29. Vede, irmãos, a vossa vocação, para que não sejam muito sábios segundo a carne. Não precisa. Às vezes eu vou em locais, ou passo por locais onde é uma babação de ovo em cima. Aqui está o doutor formado, sei que lá em Oxford, sei lá. E tem tanta gente mentindo agora, né? Porque ele foi para Harvard e não foi coisa nenhuma, porque é doutor naquilo. Não precisa. Vede, irmãos, a vossa vocação, para que não sejam muito sábios segundo a carne. Paulo falando aos Coríntios. Nem muito poderosos. Tem muita gente que acha que o poder da igreja está na política. Tem muita gente que acha que o poder da igreja está na influência de pessoas que podem até mesmo ser influentes, mas a Bíblia está dizendo para nós não nos fiarmos nos poderosos. Nem muito nobres também. Mas a loucura do mundo escolheu Deus para envergonhar o sábio. E os fracos do mundo escolheu Deus para envergonhar os fortes. E o vil e o desprezado escolheram a Deus, e o que não é, para desfazer o que é, para que ninguém se glorie em sua presença. A igreja é forte, mas por outro lado nós queremos falar sobre essa fragilidade, como vencer essa fragilidade. A igreja é invencível. Quando falamos de igreja, falei isso aqui o ano passado, quando falamos de igreja, nós falamos de duas igrejas. Falamos da igreja local, nós somos a igreja local, nós somos a igreja que pode ter as suas fragilidades, é verdade, mas falamos também da igreja universal, ou seja, a igreja que é composta por todos os salvos de todos os tempos, a igreja que não pode ser tocada de forma alguma pelas mãos malignas do inferno, não pode. Nós sabemos, meus irmãos, que nós, como igreja, nós temos os nossos sofrimentos. Essa semana passada mesmo, a minha esposa teve que ir a um tribunal, porque algumas pessoas acham que pode falar qualquer coisa. Alguns covardes que se escondem atrás de redes sociais, que não passam às vezes de bandidos. Muitos deles nem evangélicos são, e acham que pode falar qualquer coisa, mas não podem.
E um determinado museu aí fez uma exposição denegrindo a imagem da nossa igreja, da Assembleia de Deus e de outras igrejas. E nós tomamos uma posição contra esse museu. Se quer ser museu, que seja um museu decente. Se quer ser museu, é muito melhor às vezes deixar as coisas presentes e começar a pensar mais no passado, porque não é, se vai querer se engraçar com coisas que não sabem, vão terminar diante de um tribunal para serem julgados e serem achados culpados. A igreja, meus irmãos, ela é indestrutível, porque a igreja, ela sabe que ela depende do Espírito Santo de Deus. Quem depende do Espírito Santo de Deus, aí levanta a mão. Eu dependo do Espírito Santo de Deus. A igreja Deus e Amor não é resultado de uma decisão ou de um esforço humano. Não. A igreja pentecostal Deus e Amor é uma igreja de Deus, é uma igreja que faz parte do plano do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo isso com toda certeza para vocês. Essa igreja foi edificada e tem sido edificada através do dom de cada pessoa, do exercício da fé de cada pessoa. E cada pessoa que está aqui e faz parte dessa igreja ou já fez, é importante, foi importante e faz falta. Todos nós somos úteis para Deus, todos nós. Todos nós somos necessários para Deus. Todos nós somos úteis para o Senhor. O ano passado eu disse, meus irmãos, que nós somos úteis, todos nós somos necessários. No entanto, não existe o indispensável, não é? Claro que não. Até diria a vocês que numa certa ocasião o próprio Deus falou com Esther através de Mardoqueu: olha, você foi colocada no palácio onde você está para você fazer o que Deus mandou você fazer. Se você não fizer, Deus vai vir e vai colocar outro no seu lugar e você vai perecer. Deus precisa de você, a obra de Deus precisa de você. Se você é uma pessoa que tem certeza que Satanás jamais prosperará contra ti, que você é uma pessoa movida no Espírito Santo de Deus, abra o seu coração e proponha perante Deus a ser um vaso para ser usado na mão do Senhor Todo-Poderoso. O único que é indispensável na igreja é o Espírito Santo de Deus. A igreja Deus e Amor, meus irmãos, é uma igreja que Satanás jamais poderá contra ela. É uma igreja que a chama jamais se apagará nela. Sabe por quê? Porque existe a manifestação de Deus nela. Existe a manifestação do Espírito Santo de Deus nessa igreja. Então ela é indestrutível. Se o Espírito Santo está nessa igreja, ora, Deus está nessa igreja, e espera-se, portanto, que Deus haja, fazendo tudo quanto lhe apraz nessa igreja. Você que está aqui hoje, chegou depressivo, chegou doente, chegou com, eu vou falar um caroço, né? Mais fácil de explicar, né? Chegou com um caroço, alguma coisa que dói, enfim, pode ter certeza que Deus é poderoso para fazer coisas espetaculares na sua vida. Se você chegou aqui oprimido, não pode dormir à noite, sente coisas horrorosas passando no leito onde você está dormindo, se você acreditar, hoje é o último dia do seu sofrimento, porque Satanás será colocado por terra e nunca mais vai tocar em você. É claro, meus irmãos, que nós não podemos resumir o espetacular de Deus somente na libertação, somente na prosperidade, somente na cura divina. É claro que não. Nós temos de entender o quanto é atraente o que Deus faz, de forma que às vezes não percebemos, porque não foi espetacularizado, mas que é maravilhoso ver uma vida ser transformada, que é maravilhoso nós vemos uma vida ser arrancada das drogas, que é maravilhoso nós vermos o milagre da vida transformada, e tudo isso acontece aqui na igreja pentecostal Deus é Amor. Milagres, maravilhas, prosperidades, libertações, vidas transformadas, vidas abençoadas. Tudo isso nós vemos aqui porque nós sabemos que Deus tem se manifestado nesse lugar.
Deus vai continuar se manifestando neste lugar. Quando você sentir a necessidade de chorar com aquele que chora, é a manifestação de Deus visível neste lugar. Quando você sentir a empatia, ou seja, o mesmo sentimento com aquele irmão ou com aquela irmã que sofre alguma adversidade, é o mover de Deus nesse lugar. É o mover de Deus na sua vida. Quando você sentir que Deus pode usar você muito mais do que você pensa, abra o seu coração. Dependa inteiramente do Espírito Santo de Deus. E você vai ver como Deus usa você. Você vai ver como Deus faz coisas grandes na sua vida. Você vai ajudar a pessoa que está vivendo um momento adverso. Você vai visitar as pessoas doentes. Você vai visitar as pessoas encarceradas. E você vai dizer: eu pertenço ao ministério que o Espírito Santo de Deus está agindo sobre ele. Um ministério que depende inteiramente do Espírito Santo. Um ministério que depende inteiramente do manifestar do Deus Todo-Poderoso, pelo poder do Espírito Santo. E você vai poder dizer: eu pertenço a uma igreja que as portas do inferno não podem contra ela. Eu pertenço ao ministério que o poder de Deus está sobre ele. Eu pertenço a um povo que não pode ser vencido pelas hostes e pelas setas do inferno. Eu pertenço à igreja pentecostal. Deus é amor. Nós temos, meus irmãos, uma carreira para correr. Tem um corinho que eu gosto de cantar e fala sobre isso. Serei fiel, fiel, fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Serei fiel. Muitos correram a carreira, guardaram a fé, e acho que já estão vislumbrando o brilho da coroa que lhes está preparada. Muitos de nós ainda estamos em plena carreira. Muitos de nós ainda temos muito por fazer pela obra de Deus. Temos ainda de pregar o Evangelho, fazer a obra do Senhor, cantar os nossos hinos, fazer o que é preciso fazer para que a obra de Deus continue pregando a palavra do Senhor. Indestrutível. A igreja, meus irmãos, ela é indestrutível desde que ela permaneça fiel à sua vocação. A igreja tem uma vocação. A igreja foi chamada para viver e testemunhar sobre tudo quanto nosso Senhor Jesus Cristo faz, testificar de Jesus Cristo. E isso nem sempre vem com calma. Eu li para vocês o versículo 38 e o 39. Mas vejam só vocês. Gamaliel disse: vamos ver o que vai acontecer. Se é de Deus, é de Deus. Para que não aconteça de nós sermos achados combatendo contra Deus. E as pessoas do conselho concordaram com Gamaliel. Mas assim mesmo chamaram os apóstolos e deram um coro nos apóstolos. Açoitaram os apóstolos e deram a ordem. Ó, isso aqui precisa aprender, viu? E ó, ninguém aqui vai falar desse Jesus mais, hein? Mas eles foram chamados para testemunhar. Assim como você também foi chamado para testemunhar. Eu não estou falando com um crente que tem vergonha de sair com a Bíblia na mão, não. Eu não estou falando de crente que sai de casa, sai com a saia lá na canela, depois vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando. Quando vê, forma aquele negocinho aqui, já está para cima da... Não estou falando com você. Eu estou falando com as pessoas que reconhecem
que devem permanecer fiéis à vocação para a qual foram chamadas, testificando de Jesus Cristo em todos os momentos e modelos da vida. Quando os discípulos, no caso os apóstolos, eles receberam aquela surra, foram açoitados, e ainda foram exortados a não falarem mais no nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que eles se retiraram da presença do conselho. Um olhava para o outro e falava: glória a Deus, nem acredito. Apanhei por causa de Jesus Cristo. Recebi umas lambadas por causa de Jesus Cristo. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que esses homens regozijaram-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja indestrutível. É a igreja que se orgulha de passar tribulações por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja que não nega o Senhor Jesus, nem que tenha de passar pelas lambadas que a vida traz. Eu disse lambadas e não lombadas. Hoje em dia, muita gente, não é pouca gente não. E você aí? Você é desses fanáticos evangélicos? Não, eu não, imagina. Eu, hein? Não sei se sente falta daquele famoso, não, olha, não sei se é fanático e tal, mas que eu sou de Jesus, eu sou. Que eu sirvo a Jesus Cristo, eu sirvo. Com esse negócio aí da questão de gênero, tá difícil. Muitas pessoas não querem mais proclamar o Evangelho. Muitas pessoas estão se intimidando. Mas vejam vocês o exemplo de fé, que nos leva a entender que nós somos indestrutíveis. Nós temos que permanecer fiéis à vocação para que nós fomos chamados. A fidelidade não é simples não, meus irmãos. A fidelidade pode gerar dores em nossos corpos. Ainda hoje eu estava lendo alguns irmãos na Nigéria, presos, açoitados, e alguns foram queimados vivos. Às vezes vemos em países onde o cristianismo não é, eu diria, divulgado, pessoas perseguidas cortam as mãos, cortam a cabeça das pessoas. Mas essas pessoas não negam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e morrem como testemunhas fiéis, e algumas delas chegam a dizer: estou feliz por ter sido achado digno de sofrer os sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Na igreja Deus e Amor nós somos chamados de fanáticos. Claro que nós não somos fanáticos, é evidente que não. Nós somos crentes. E nós não podemos perder a nossa essência como crentes da igreja pentecostal Deus e Amor, crentes em Jesus Cristo e crentes movidos pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos. Porque no dia que nós perdermos isso, nós vamos perder terreno. O adversário virá para cima de nós e nós vamos perder a batalha. Nós temos que manter firme essa chama não poderá se apagar. Observe vocês a alegria desses crentes aqui de Atos capítulo 5. Fulano, hein? Apanhamos por causa de Jesus. Ai meu Deus. Eu não sei, muitos de nós teriam corrido. Muitos obreiros teriam corrido. Eu já corri em algumas ocasiões, não vou negar. Mas eu era bem jovem. Hoje eu não corro mais. Já não tenho mais força para correr, né?
Mas quando é que nós vamos entender que nós somos, meus irmãos, invencíveis, indestrutíveis, e é uma honra testificar do nosso Senhor, nem que isso nos custe uma surra. Quando nós estamos tomados pelo Espírito de Deus, nós não temos nenhum medo, meus irmãos. Esses aqui apanharam, mas alguns morreram assassinados dando glória a Deus. Teve um discípulo de João chamado Policarpo, que esse estava diante de uma espada, e diz a história, que disseram: ele nega o seu Jesus, e você vai viver. Ele disse: eu tenho 80 e tantos anos, negar Jesus agora? Não nego não. Uma espada só brilhou no sol, cabeça para um lado e corpo para o outro, mas o venerando soldado da cruz não negou, não se intimidou. Igreja Deus de amor, não se intimide. Jovens da orquestra, jovens da mocidade, é que nós não temos músico aqui agora, eu queria falar com os músicos também. Obreiros, obreiras, seminaristas, não se intimidem, mas antes se orgulhem por sofrerem os sofrimentos da igreja, porque nós somos invencíveis, nós somos indestrutíveis. Se tantos no passado morreram para nos dar exemplo, nós sabemos, meus irmãos, que podemos ter a tranquilidade, a alegria de proclamar o Evangelho, apanhar pelo Evangelho, porque Jesus Cristo está em nós, e a paz de Cristo, ela é poderosa para nos trazer alegria, mesmo em meio à adversidade que a vida possa nos trazer. Nós podemos ter paz do Senhor, mesmo estando sendo levados às fornalhas da vida para sermos queimados vivos. Vamos permanecer fiéis, porque somos invencíveis. Vamos compreender qual é o projeto de Deus na nossa vida. Sabemos que podemos sofrer rejeições na escola, na faculdade, na família. Quantos filhos são colocados para fora de casa, só porque professam o amor ao nosso Senhor Jesus? Quantas pessoas são discriminadas nas universidades? Mas não desista, dê glória a Deus alto lá na sua classe. Os incomodados que se mudem. Aquele seu professor comunista vai tentar acabar com a sua fé, levanta a mão e diga: glória a Deus, eu sou testemunho ou testemunha do meu Senhor Jesus, e nada vai me fazer mudar de ideia. Permaneçamos fiéis, meus irmãos. Sabemos que as coisas nem sempre acontecem da forma que nós desejamos, é verdade, mas mesmo em meio à rejeição, mesmo em meio à perseguição, nós continuaremos sendo indestrutíveis, invencíveis. Se o Espírito de Deus está em nós, é claro, vamos ter sofrimento na carne, claro que vamos ter. A nossa carne, ela é frágil, a carne é fraca, mas a verdade é que o Espírito, meus irmãos, de Deus na nossa vida nos fortalecerá para sermos vencedores em qualquer circunstância da nossa vida. Parabéns, Igreja Pentecostal Deus e Amor, 57 anos. Parabéns, irmã Ireni. Parabéns, irmã Débora. Parabéns, irmã Leia. São pessoas da família do missionário que a gente tem que respeitar, porque são pessoas que estiveram, se não estiveram desde o início, mas passaram todo o sofrimento que tinham que passar até o dia de hoje. Mas parabéns a você também. Parabéns, Paixão, Lucas, Luiz Rubio, que está ali também, Marena, Osmar, irmã Sofia, que também fez parte dessa obra, e faz ainda. Parabéns a todos os obreiros. Parabéns aos nossos jovens, aos nossos adolescentes. Parabéns a você que está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, porque mais Instagram, sei lá. Parabéns, Igreja Pentecostal Deus e Amor, você é vencedora. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ti. Um dia vamos estar na glória dando risada de todas as perseguições que nós passamos aqui, de todas as lutas, estaremos lá na glória contando a vitória e nada mais do que a vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo de Deus siga falando ao seu coração, à sua vida.